Para mim, nunca foi fácil ignorar as coisas. Eu sinto tudo intensamente. Então, mesmo antes do meu cérebro processar a informação, eu já estava sentindo. Sempre que algo acontecia comigo, eu tinha aquele momento de paralisia. Acho que todo mundo já teve esse delay, esse segundinho assim, tipo, que alguém vai e te fala assim, ei, volta pra terra, quando você tá viajando na maionese. Normalmente, isso acontece quando você tá conversando com alguém e tal, né? Aí você se desliga um pouco. Só que comigo era muito intenso. Era qualquer coisa me desencadeava essa paralisia. Era rápida, não era demorado. Mas é como se o download daquela informação que eu estava vendo, daquela situação, daquela preocupação, afetasse o meu corpo antes mesmo do meu cérebro entender. Então, para mim, era sufocante viver assim. Eu acho que as pessoas têm uma certa facilidade para ignorar coisas pequenas. Eu nunca consegui ignorar quase absolutamente nada. Tudo me engatilhava, tudo me preocupava, sabe? Coisas simples, por exemplo, se meu chefe mandasse bom dia e não falasse o assunto, aquilo já me gerava uma sensação no meu corpo horrível, tipo de. Sabe aquela sensação assim? Então, essa sensação, não sei se eu consegui transmitir. E aquilo gerava pensamentos muito catastróficos na minha cabeça. E isso não era só para o meu chefe. Por exemplo, se o proprietário, a imobiliária, ou um vizinho, o síndico, qualquer pessoa me mandasse um áudio, eu não escutava. Eu não escutava, porque eu tinha que recuperar primeiro a sensação que o meu corpo desencadeava, né, naquele meu sistema nervoso, para depois eu conseguir abrir a mensagem e entender o que eles estavam, e conseguir assimilar o que eles estavam falando. Só que enquanto eu acalmava o meu corpo, tipo assim, falava, eu não vou responder agora, eu não vou responder agora, eu pensava coisas horripilantes. Eu pensava que, nossa, é muito ruim viver assim. Eu pensava, vão me mandar sair do apartamento, aconteceu alguma coisa, o apartamento foi vendido, eu vou ter que sair daqui. Ou se não, tem algum vizinho reclamando do meu cachorro, o que eu fiz, será? Será que tá tendo vazamento? O que tá acontecendo? Ou se não, quando eu era meu chefe, vão me demitir. Será que estão me chamando para reunião? O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada? O que aconteceu, meu Deus? Eu sempre fui tão certinha, gente, tão certinha assim. Eu sempre tentei andar na linha, justamente para não sentir essas coisas, não ter motivo para reclamarem de mim, sabe? Se eu recebesse uma ligação de cobrança, acabou meu dia. Eu passava o dia todo triste, o dia todo com o meu corpo tremendo, porque aquilo para mim era inadmissível. Eu criava coisas na minha cabeça assim horripilantes. E, e não era nada grave, gente. Às vezes era cobrança que eu esqueci de pagar o boleto do FIES. Para criar qualquer coisa, você vai precisar desenvolver fé. Fé no cosmo, fé em Deus, fé no céu, fé nas estrelas, fé em qualquer coisa para além de você mesmo. Você vai precisar ter fé. Porque se você não tiver fé no invisível, como é que você vai criar alguma coisa? Não tem como, né? Então, só que para desenvolver fé, você precisa de uma ponte. E essa ponte se chama intuição. O que seria a intuição? Ela tem várias nomenclaturas, várias formas de explicar a intuição, tem várias formas de acessar ela. É essa voz interna que tem dentro da gente. Você pode ouvi-la ou não. Às vezes, tem pessoas que tá tão desconectada de si que não consegue ouvir ela. A voz que mais predomina é essa voz do medo, essa voz desses cenários catastróficos que cria na nossa mente, sabe? E eu sou uma delas. Eu não ouvi a minha intuição. Quando eu passei a ouvir a minha intuição, quando eu passei a ter fé em algo para além da fisicalidade, para além daquilo que eu conseguia construir, para além da minha força. Porque pensa, uma pessoa que deposita sua segurança no saldo da conta bancária, no seu emprego e no seu teto sobre a cabeça, ela não confia em nada além disso. Eu não confiava em nada além disso. Então, eu tive que entender e fazer uma amizade fidedigna com a minha intuição. Tipo, eu tive que acreditar nos meus instintos para poder conseguir ter fé. Porque se eu não ouvisse a minha intuição, não ia acessar a fé. Porque a gente precisa de uma comunicação, certo? Essa informação precisa chegar em algum lugar. E a informação do cosmos, de Deus, de tudo, está dentro da gente. E nesse momento eu chamo ela dessa vozinha, essa vozinha doce, carinhosa que tem dentro da gente. Se a gente não ouvir ela, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Essa voz, a intuição, eu chamo ela de minha melhor amiga. Então, sempre que
que alguma coisa me destabiliza, por exemplo, a situação da mensagem do meu chefe. Aí eu parava, respirava e falava, deixa eu mandar uma mensagem pra minha bestia aqui. Tipo, era o momento que eu tirava pra conseguir ouvir essa outra voz e não a voz que tava gritando ali na minha cabeça, tipo assim, você vai ser demitida, você vai ser demitida. Então eu tinha que falar, respirava e falava, o que que a minha vozinha doce quer dizer? Às vezes ela não era doce não, às vezes ela era ácida. Tô sendo franca, gente. Ela nem sempre foi doce, não. Hoje ela é doce. Hoje ela é minha melhor amiga, assim, best friend forever. Tipo assim. Só que às vezes ela me cacetava. Porque eu era muito grossa comigo mesma. Hoje eu tenho um amor transbordante por mim mesma. Mas não foi sempre assim, não, tá? Então não quero iludir vocês, não. No começo, para você acessar a sua intuição, para você conseguir desenvolver a fé, ela não vai ter, talvez ela não soe tão doce como as pessoas imaginam, não, tá? Mas você tem que conseguir distinguir a voz boa da voz tagarela de cenários horripilantes. Por mais que ela não seja doce, mas você tem que conseguir identificar as duas vozes dentro de você. Então, para você ignorar a sua realidade atual, enquanto você cria uma nova realidade, para onde você quer ir, para onde você quer, o que você deseja, assim, sabe? Você vai precisar ouvir essa voz, porque ela é a sua sabedoria interna, ela que vai te direcionar. Então, se você não ouvir ela, como é que você vai achar o caminho? Não tem como, né? Então, esse foi o meu processo e eu acredito que de muitas pessoas é assim, muitas filosofias ensinam isso, que tudo que a gente precisa é do nosso eu interno, é do nosso eu superior, só que esse nosso eu superior, o Deus, o cosmo ou qual a religião você segue, se canaliza com o nosso eu interno. E é ele que nos direciona. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como que eu escuto essa minha voz. Por exemplo, hoje, quando eu recebo uma ligação de cobrança, eu vou falar cobrança porque era uma das coisas que estava mais me atacando quando eu percebi esse meu ponto fraco, sabe? Quando eu recebi essa ligação, meu corpo disparava. E aí, o que que eu fazia? Eu não atendia. Acho que eu não, não sei vocês, mas eu não atendo ligação, né? Eu não atendia. Mas meu corpo sentia. Aí, o que que eu parava e falava? Isa. Eu escutava essa voz, né? Isa, tá tudo bem. O que pior pode acontecer com você? Você tá aqui, no aqui, agora. Onde você tá, Isa? O que você tá fazendo, Isa? Assim, gente, falando meu nome, pra me ancorar. O que você tá fazendo, Isa? Aí eu falava, tá, eu tô sentada na minha cadeira, trabalhando no meu notebook. O que você está sentindo? Por que você está assim? Tem motivo para o seu corpo estar dessa forma? É só uma ligação. É só uma pessoa do outro lado da linha executando o seu trabalho de call center em te ligar. Não está acontecendo nada demais. É só uma empresa te ligando. Não tem nada demais. Você está segura onde você está, o que você está fazendo. Respira, você está segura, você está segura. E isso, gente, na primeira ligação, você ainda está com o corpo elétrico, né? Mas com o passar do tempo, o seu corpo vai acostumando. Com o passar do tempo, ouvindo essa voz, que ela é uma voz mesmo que fala seu nome. Ela tem que ser essa voz, porque se você tem que conseguir falar com você mesmo. Então eu gosto de falar meu nome. Isa, o que você está fazendo? Isso ancora, sabe? Isso me traz para a realidade. É tipo como se eu fosse um chacoalhão. Ei, mulher, volta aqui. É tipo se antes me paralisava, agora eu chamo a minha própria atenção. É isso que a minha intuição faz por mim. Ela assume várias vozes, né? Nesse momento, assim, de me dar um chacoalhão, eu gosto que ela seja mais enérgica, então ela chama pelo nome. É tipo quando você era pequeno e a sua mãe te chamava pelo seu nome e sobrenome, você já sabia que tinha feito merda? Então, é tipo isso. Quando a minha intuição usa meu nome, eu falo, eita, o que eu fiz? Sabe, é nisso assim nesses pequenos detalhes, nesses diálogos internos que a gente vai aumentando a nossa confiança com a intuição, que ela é a nossa ponte para a fé. E com a fé que a gente consegue transformar nosso dia a dia e co-criar nossa realidade. Então agora eu vou contar para vocês 3 truques. A gente tem infinitos, mas assim, que eu consegui reunir hoje foi 3 truques que eu fiz muito numa etapa da minha vida, que eu já incorporei, então para mim é um pouco difícil compartilhar as coisas, por conta que é tudo tão intrínseco, tudo, tudo tão incorporado no meu ser, que eu tenho que parar e tentar separar, tá? O que é técnica do que é a Isa, porque para mim tudo é normal, tudo faz parte, sabe? Então eu vou dizer 3 truques que eu usei muito para vocês. O primeiro é trazer a mente para o agora. O que eu quero dizer com isso?
Porque o passado já passou, você não tem como mudar. E o futuro, nós estamos cocriando, certo? Então a gente não tem acesso a ele. A gente cria o futuro aqui no agora. Então a gente só pode estar aqui no agora. Então como que eu faço para minha mente ficar aqui no agora e não ficar criando cenários catastróficos? Por quê? Se a nossa mente está criando cenários catastróficos, isso tira o nosso tempo de estar criando coisas novas. Não tem como criar se a nossa mente está o tempo todo ocupada. Então a gente tem que trazer esse espaço para que a mente crie. Como é que eu vou ter uma ideia se eu estou o tempo todo com o meu corpo elétrico? Se eu estou o tempo todo com o meu corpo fugindo de um leão? Foi isso que eu quis dizer agora. Ai, gente, eu troco as minhas analogias, às vezes eu troco. Ai, releve a minha dislexia, porque eu vejo uma imagem, mas às vezes eu falo a imagem ao contrário. E quando eu vou assistir o vídeo, eu fico rindo de mim mesma, porque eu não vou repetir o exemplo porque eu falei ele ao contrário. Entende? Eu não tenho culpa do meu cérebro ser assim. Então, o que eu quero dizer é que a gente fica o tempo todo sentindo que a gente está fugindo de um leão. Mas a verdade é que não tem nenhum leão correndo atrás da gente. É só o nosso sistema nervoso nos paralisando, sabe? Então, eu desenvolvi essas técnicas para acalmar o meu sistema nervoso, para abrir espaço, para a gente ter as ideias e criar nossa realidade. Porque não adianta a gente querer estar no mundo dos sonhos, imaginando, sendo que nosso sistema está elétrico. Não funciona, gente. A gente só cocria mediante a calma, mediante a respirar leve, a estar feliz aqui no presente, no agora, a estar grato. E ninguém fica grato com recebendo ligações de cobrança e o sistema nervoso te atacando. Ninguém. A gente pode até ficar grato com recebendo cobrança, mas a gente tem que achar uma forma do corpo ficar tranquilo. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como trazer a mente para o agora. Como eu fiquei um bom tempo sem trabalhar, então eu tinha que pagar as contas, certo? Eu tinha o dinheiro no banco e eu tirava um dia por mês para pagar as contas. Nesse dia, meu sistema nervoso ficava atacado. Ai, neném, meu sistema nervoso ficava atacado. Por quê? Porque ele já ficava falando coisas para mim assim: você tá desempregado, tem que arrumar um emprego. Como é que você vai pagar as contas desse jeito? O dinheiro tá acabando, olha lá, hein? E, gente, ele falava tanta coisa pra mim, minha mente falava tanta coisa pra mim, que era sufocante. E aí eu comecei a aplicar essa técnica de me trazer pro agora. Então eu me perguntava assim: onde você tá, Isa? O que você tá fazendo? Qual é a próxima coisa que você tem pra fazer? Respira. Onde você tá, Isa? O que você tá fazendo? Nesses dias era tão surtante pra mim, eu entrava em surto no começo, que eu tinha que narrar meu passo a passo para poder conseguir ficar no agora. Porque quando a minha intuição gritava e eu não ouvia ela, eu tinha que narrar. Então eu narrava mesmo, gente. Gente, parece coisa de louco, mas funciona. Contra essa ansiedade, contra essa mente tagarela, funciona. Você faz assim, ó. Eu ia lavar louça e eu ficava narrando: estou esfregando a bucha na panela. Eu ia fazer café, estou colocando pó na água de café. Eu ia caminhar com Ozzy, estou caminhando com Ozzy. 1 passo, 2 passos, 3 passos. O que eu tenho para fazer agora? Eu vou lavar o banheiro. Então, sempre que minha mente me jogava lá para os cenários de escassez, de medo, de procurar emprego, de que o dinheiro está acabando, de que, gente, isso foi lá no começo. Tipo assim, ia levar muito tempo ainda para o meu dinheiro acabar. E a minha mente estava me atacando. E eu tinha que usar isso. Eu sempre usava essa técnica nesses dias, ou quando eu estava enfrentando alguma situação emocional. Os namorados e as namoradas da vida, né? Então, quando eu estava nessa ansiedade, assim, atacante, eu tinha que me trazer pro agora, para desocupar minha mente, porque senão minha mente ficava lá. Nesses dias, a gente não cocria, tá, gente? Quando a gente está nesse processo de abrir espaço, a gente não está cocriando, mas a gente está ensinando o nosso cérebro a abrir espaço. Porque se não tiver espaço, a gente não tem como imaginar coisas boas. Então, nesses dias, eu não me cobrava nesse sentido de pensar coisas boas. Eu só tentava me manter no agora, no presente. Então, essa é a primeira estratégia, se manter no aqui e no agora. Aí você tem que usar a criatividade. Tem que usar o que você tiver para trazer a sua mente para o aqui e agora. Essa questão essa dica de narrar o passo a passo é para aqueles dias mais difíceis. Mas, normalmente, é mais fácil, no dia a dia é mais fácil. Agora, quando você estiver nesses surtos,
Você usa essa técnica de narrar. O que que eu tô fazendo? É tipo isso mesmo, ó. Ah, tô pegando um copo. Vou colocar o copo na pia. Vou pegar o café. Estou colocando o café na xícara. Quando a sua mente verbaliza o que está acontecendo, ela não tem tempo para pensar, entende? Quando você faz essas coisas no automático, a sua mente está pensando, mas quando você usa ela para verbalizar o que está acontecendo, ela dá uma parada, você nem percebe, você só segue, você ignora ela. E aí você vai continuar narrando. É chato. Não, vou mentir pra vocês. É chato. É chato narrar. Mas também não narrava 24 horas. Mas sempre que eu pegava a minha mente indo pra longe, criando coisas, eu falava: eita, o que eu tô fazendo agora? Onde você tá, Isa? O que você tá fazendo? Isa, volta pra terra. E é assim, gente. A gente tem que pegar nossa mente e guiar ela, colocar ela no caminho certo. A minha segunda dica, eu ainda vou seguir no mesmo critério financeiro. Minha segunda dica é estabelecer um horário para você se preocupar. Simples. Então, o que eu fiz com a minha mente? Eu vou me preocupar em pagar as contas. Vou. Isa, você vai se preocupar em pagar as contas. Isso tira seu sono? Tira seu sono. Então, o que você vai fazer? Você vai se preocupar com isso às 18 horas. Hoje, às 18 horas, você senta e se preocupa com tudo. Você escuta tudo que a sua mente estiver te falando. Então, sempre que a minha mente vinha me cobrar essas coisas e criar esses cenários, eu falava pra ela, às 18 horas. Às 18 horas a gente conversa. Eu marcava uma reunião. Às 18 horas a gente conversa. Quando dava às 18 horas, eu sentava e escrevia tudo que a minha mente estava preocupada. Se fosse financeiro, se fosse emocional, se fosse questão da casa, o que era que a minha mente estava criando de cenários horrendos da minha situação atual, que me tirava o fôlego, eu escrevia. Porque quando estava no papel, não me assustava tanto mais. Então eu marcava esses horários comigo mesma. Aí aos poucos, em vez de ser, no começo era diário, depois passou a ser de 2 em 2 dias, depois passou a ser semanal. Né? Tanto que essa questão financeira, eu marquei, eu só pagava as contas às 17 ou às 18 horas da tarde. Por quê? Porque eu tinha um dia todo para trabalhar minha mente, que ela tinha que se acalmar. Então eu falava para ela, a gente não vai pagar as contas agora, a gente vai pagar às 18 horas, enquanto isso a gente vai fazer as coisas no nosso dia a dia. Entende? Eu sempre treinei a minha mente, a nossa mente tem que ser treinável. E essa é uma das técnicas, estabelecer um horário para você se preocupar. Porque senão ela invade todo o nosso tempo, e isso não é justo, não é justo. Então a gente tem que ouvir mais a voz doce, mais a voz que nos direcione, não a voz que fica criando cenários que a gente nunca vai nem acontecer. Nunca aconteceu. A maioria das coisas que eu pensava nunca aconteceu. E se aconteceu, eu estava com a mente tão forte quando aconteceu que eu consegui resolver. Então, essas dicas de acalmar a mente funciona muito. Então, viver, trazer a mente por agora, chamar sua atenção mesmo e marcar um horário para se preocupar. A terceira dica, ela unifica essas duas, porque não adianta nada você fazer esse processo na força, na raiva ou na violência verbal dessa voz interna. Não adianta. Então, a terceira dica é menos cobrança e mais amor. O que eu quero dizer com isso? Sempre que você se pegar com esses pensamentos catastróficos, sempre que você se pegar se preocupando e não cocriando a sua realidade que você quer, você vai se validar por ter lembrado. É um exemplo bobo que eu quero dar para vocês. Mas eu me pegava direto assim. Quem nunca? Quero só ver se vocês vão se identificar. Eu percebia que eu estava tão nesse sistema de luta ou fuga, do leão correndo atrás de mim, que eu escovava o dente com uma força e uma rapidez tão grande que a minha mente estava tão distante que às vezes a escova escapulia e sangrava a minha gengiva. Então, quando isso acontecia, eu poderia xingar. Merda, o que eu tô fazendo? Eu deveria estar cocriando e não pensando em coisas horrendas e criando cenários horrendos para mim no futuro. Eu deveria estar pensando coisas boas e não coisas ruins. Eu poderia estar pensando nessas coisas. Eu poderia falar isso para mim, certo? Só que naquele momento que eu machucava minha gengiva, eu pensava, obrigado, universo, por me mostrar que eu estava desconectada. Eu agradecia por o universo me mostrar. E recompensava o meu gesto de lembrar.
Então, naquele momento, eu praticava voltar para o agora, praticava pensar coisas boas, praticava não me preocupar naquele momento. Porque se eu reforçasse com xingamento, se eu reforçasse me autodepreciando, eu iria estar dando voz a essa voz mais grosseira, essa voz que cria os cenários. Então, eu tenho que ir para o lado da voz acolhedora. Então, sempre reforce seus comportamentos bons. Eu gosto muito e uso muito comigo. Não sei se vocês já assistiram o filme do Procurando Nemo. Não tem a Dory? Que ela falava bem assim: continue a nadar, continue a nadar. Gente, eu uso isso pra tudo. Quando eu vou correr, eu fico repetindo pra mim na minha mente: continue a correr, continue a correr. E é assim que eu faço com esse sistema de trazer a mente pro agora e de reforçar com amor. Então eu falo pra mim mesma: nem olha para as coisas que você fez errado, Isa. Continue a nadar, continue a nadar. Então eu reforço o comportamento bom. A gente tem que reforçar aquilo que é bom. Sempre a gente reforça o que é bom, a gente cria mais coisas boas. Então, é isso que eu faço. São dicas práticas e simples, mas que funciona muito, muito, muito. Mas você tem que praticar. Mas quando você não lembrar de praticar, você não pode se auto-atacar. Você tem que sempre estar com essa visão positiva, sabe? Sempre com essa visão de, eu errei. Tudo bem, vou fazer agora. Sabe? Então, toda vez que você lembrar de praticar, você vai aumentando os espaçozinhos. Você vai reforçando aquele comportamento. E a cocriação é isso. Cocriação é focar mais na polaridade positiva. Porque quando a gente foca agora na polaridade positiva, a gente está criando nosso futuro na polaridade positiva. Entende? Então, não adianta a gente ficar se debatendo, reclamando. Não adianta, não adianta. Isso não adianta. A gente não pode. A gente tem que achar meios de nos tirar daquele lugar e colocar no lugar no centro. A gente tem que colocar, sempre estar no centro. A gente não é perfeito, gente. A gente vai sempre oscilar, a gente vai cair no poço, a gente vai reclamar. Isso é normal, é do ser humano. Mas a gente tem que perceber. E quando a gente perceber, a gente tem que validar. Eita, percebi. Parabéns, Isa. Você percebeu que você estava reclamando. Entende? É assim, gente. Esse diálogo é o tempo todo. Essa guerra entre a mente e o nosso subconsciente, a mente, é eterna, sempre vai ter. Então, aplica esses 3 passos. Trazer a mente para aqui e agora, marcar um horário para se preocupar e mais amor, alto amor. Esses 3 passos, ao longo do seu dia, aos pouquinhos, vai te ajudar muito a ignorar a sua realidade. Porque você vai abrindo espaço. Eu já falei isso milhões de vezes, né? Mas você vai abrindo espaço. Então, o espaço que a preocupação tomava do seu dia todo, ruminando as coisas, você vai usar para outras coisas. E aí que a criatividade chega, as ideias chegam, o bem-estar chega. Você vai preencher esse espaço que a sua mente tagarela cria com coisas boas, com coisas que atraem mais coisas boas. Acho que essas 3 dicas é assim a base, é um pilar imenso, que é o amor, é estar presente aqui no agora, que é essa questão de sempre marcar um horário para se preocupar. Isso quer dizer o quê? Você treina sua mente para não se preocupar 24 horas por dia. E isso me deu uma paz enorme. Não vou dizer para vocês que é um processo fácil, que não é. Foram anos e mais anos, e cada vez mais eu vou me especializando, eu vou me observando, vou me reforçando para chegar ao ponto de eu conseguir me preocupar, no meu caso, que lá no começo, né, que eu fiquei sem trabalhar. Gente, eu nunca tinha ficado sem trabalhar. Eu trabalhei dos 12 aos 33 anos. Como é que a sua mente não vai surtar por você não estar trabalhando? Nem férias direito eu tirava, eu tenho que contar essa história para vocês, né? Nem férias direito eu tirava. Então, assim, foi uma questão muito, muito, assim, uma batalha mesmo, uma guerra para conseguir fazer a minha mente entender que não tinha ninguém correndo atrás de mim, que não tinha um leão querendo me comer, que eu estava viva, bem respirando e que eu poderia, sim, usufruir de viver um pouco, sabe? Sem a minha mente ficar me atacando, e eu poderia aceitar a situação que eu estava naquele momento, enquanto eu criava algo melhor, enquanto eu descobria o que eu queria fazer, enquanto eu descansava para arrumar um outro emprego, para fazer as coisas que eu queria fazer, sabe? Eu tive que dizer para mim mesma que aquele momento era o real e eu merecia aquele momento. Então, assim, cocriar nossa realidade precisa abrir esse espaço. E eu digo para vocês, depois que você faz essa amizade sincera com a sua intuição, que você descobre a fé e que você vai aplicando essas pequenas técnicas, a sua vida muda. Muda porque a minha mudou.
Eu não sou, eu não sou mais a mesma de 5 anos atrás, eu sou outra pessoa. E eu quero que mais pessoas entendam isso, sabe? Eu quero levar esse conhecimento. Isso, gente, não foi um livro que me ensinou, não foi um vídeo, foi vários. Foi vários. Então, eu pegava diquinhas, coisinhas que ia chegando ao meu campo e fui criando a minha forma de fazer. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Que as coisas podem ser fáceis, pode ser leve. Você não precisa seguir um manual, você não precisa seguir um checklist. Você pode fazer essas coisas, você pode cocriar a sua realidade da maneira mais leve possível. Eu cocriei tantas coisas. Hoje eu consigo ignorar a minha realidade com mais leveza. Eu não vou dizer para vocês que eu não me preocupo. Eu me preocupo sim. Hoje é dia 10, hoje eu tenho que pagar as contas. E eu tô aqui conversando com vocês sorrindo, mas eu tenho que pagar as contas, então meu sistema nervoso tá funcionando, tá vendo? Tá funcionando, eu tô aqui hoje, tô gravando, tô com a minha mente aqui, eu escrevi, eu trabalhei, eu agilizei. Antigamente eu não conseguiria fazer nada disso. No dia de pagar as contas eu tava chorando, eu tava reclamando, eu tava me debulhando porque minha cabeça não me deixava em paz, sabe? E hoje eu tô aqui rindo, cara, olha, quer prova maior do que essa? Então aplique, gente, aplique. Então agora vamos criar junto? Sempre que a minha mente tagarelava alto demais e as minhas técnicas não funcionavam, eu recorria às ferramentas que eu hoje trabalho com elas, que é o tarô e a astrologia. Porque quando a gente está muito atordoado, quando a gente não consegue ouvir a nossa intuição, a nossa mente precisa de informação. E o tarô, ver tudo aquilo que eu estava sentindo nas cartas de tarô, ou numa leitura, ou numa consulta que eu fazia, ou também no mapa astral, aquilo me dava uma força de seguir em frente. Porque tudo aquilo que eu estava sentindo, vendo, pensando e vivenciando, as cartas estavam ali nas cartas. Então, se as cartas estavam mostrando para mim o cenário horrendo que eu estava vivendo, ela era confiável para mostrar como que eu poderia sair dali. Então, sempre que eu não conseguia me centralizar, não conseguia sair do buraco que eu estava naquele momento, eu recorri a essas ferramentas, o tarô e a astrologia. Então, eu amo essas técnicas, por isso que hoje eu escolhi trabalhar com elas. E aqui embaixo na descrição você encontra os meus contatos com os meus serviços. E elas me ajudaram demais, 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 demais. E eu quero ajudar outras pessoas com isso também, sabe? Acho que o meu propósito maior de trabalhar, de fazer o canal, meu maior propósito mesmo, assim, é ajudar as pessoas. Porque da maneira que eu fui ajudada, eu quero ajudar outros. E eu acho que contar histórias, contar dicas, dar dicas, cocriar em conjunto é muito melhor do que ficar guardando tudo para mim, sabe? E é isso que me motiva, me motiva. Vim aqui ensinar para vocês, dizer as coisas que eu aprendi, isso me dá ânimo, me dá força. E trabalhar com essas coisas que eu trabalho hoje, com tarô e astrologia, quando as pessoas falam para mim, você acertou, ou não que eu que acertei, as cartas acertou, né? Quando as pessoas percebem a mágica que é a ferramenta de autoconhecimento, tarô e astrologia, eu fico assim no céu, porque eu falo assim, ai, mais gente acredita, mais gente vê o que eu vejo, mais gente está sentindo o que eu sinto, sabe? É como se eu fosse um canal para ajudar as pessoas. E isso me dá assim um êxtase. Então, seja através do mapa astral, seja através de uma consulta de tarô, seja aqui gravando vídeo ensinando, essa energia de troca, de ajuda, de servir é o que me move, é o meu propósito, assim, sabe? E isso me transborda. Então, assim, ter o dom da intuição, ter o dom de acesso ao invisível, saber ver e ler e perceber as coisas é magnífico. E não posso ficar com isso só para mim, eu tenho que compartilhar. E eu cocriei isso, entende? E nesse momento agora, eu tô cocriando que nesse espaço aqui que eu tô fazendo uma propaganda de mim mesma, dos meus serviços, e eu quero ter patrocinadores, eu quero que empresas com alma, sabe? Empresas que dá valor ao consumidor. Então, eu quero sim ter patrocinador, eu quero sim ter clientes, mas acima de tudo, eu quero essa comunidade, eu quero ajudar. E essa é a ferramenta que eu achei. Eu sempre amei o YouTube, então, para mim, aqui sempre me alimentou. Aqui alimenta minha alma. O YouTube, para mim, é algo assim transformador. Eu digo que aqui foi os meus mestres, os meus amigos, os meus gurus, tudo, 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 tudo. Todo o meu processo de autoconhecimento
é graças ao YouTube. Sem o YouTube, eu não teria chegado tão longe. Então, eu sempre quis vir aqui ajudar outras pessoas. Então, nesse momento, a gente pode co-criar junto. Então, escreva nos comentários o que você quer co-criar. Igual eu estou co-criando agora, eu estou falando o que eu quero para o universo. Então, sempre que eu agradeço por já ter isso, eu estou criando mais disso para minha vida. Então, aproveite a aba comunitária, comentário, e escreva o que vocês desejam co-criar na vida de vocês. Reforce, aproveite as oportunidades e reforce. E se vocês precisarem de uma vozinha extra, se a sua intuição tá meio emperrada aí, acessa o meu contato e veja os meus serviços, tá? E era isso por hoje. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.